Perspectiva. Um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre explorando os horizontes da realidade brasileira. Olá, boa tarde. Eu sou Joel Scala e começa agora o Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Oi, Frank Valverde. Boa tarde, Joel, e boa tarde você que está em sintonia aqui com o Perspectiva na Rádio Brasil Atual. Frank, o assunto do programa de hoje é o idoso na sociedade brasileira. É triste, mas o idoso está sendo abandonado no Brasil. Segundo dados apresentados pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, neste ano de 2023, o número de denúncias de abandono de idosos cresceu 855%. A situação é alarmante. Entre janeiro e maio foram registrados 20 mil casos de abandono, um aumento brutal em relação ao mesmo período do ano passado, que foi de quase 2.100 casos. Participam do programa de hoje a Débora Conte, que é psicóloga e diretora executiva do Instituto Velho Amigo, membro do grupo de conexão de captadoras e do grupo do Movimento pela Cultura de Doação. Olá, Débora, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde, Débora. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde. Você me escuta? Sim. Boa tarde a todos. Obrigada Seja pela muito participação. bem-vinda novamente ao nosso programa. A Marília Berzins, que é assistente social, mestre em gerontologia pela PUC de São Paulo e doutora em saúde pública pela USP. Ela é presidente do OLE, Observatório da Longevidade Humana e Envelhecimento. Ela é membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia de São Paulo e do Centro Internacional de Longevidade. E ela é autora de um livro importante, A Gestão da Velhice, Políticas Públicas e Serviços. Bom, primeiro dá um oi para a Marília. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, Marília. Boa tarde para todos que nos acompanham aqui. É um prazer, uma alegria estar junto aqui para discutir esse assunto tão importante, né, de abandono, maltrato, violência a pessoas idosas. Antes de começar a nossa entrevista, nós vamos para o destaque da semana. Perfeito, Joel. O destaque desta semana é Prêmio Aplaude 2023 sobre voluntariado empresarial anuncia finalistas. O Prêmio Aplaude 2023, que é promovido pelo Conselho Brasileiro de Voluntariado Empresarial, anunciou seus finalistas dentro das categorias Inspiração e Atuação nas Organizações da Sociedade Civil, na Educação, Diversidade e Sustentabilidade e Legado de Impacto Social. O objetivo do prêmio é reconhecer as ações transformadoras que contribuem para inspirar pessoas e outras organizações. A matéria completa, que foi escrita pela Laura Leite, você encontra no site do Observatório do Terceiro Setor, Joel. Além do abandono dos idosos, também merece destaque, apesar de negativo, a violência física que eles são submetidos. Muitas vezes feita até por parentes, que é quem deveriam protegê-los. No ano passado, de janeiro a maio de 2022, foram registrados 62.750 casos de violência física contra idosos. Este ano, no mesmo período, foram registrados 129.500 casos de violência física, ou seja, o número de casos praticamente dobrou. Além do abandono, há outras violações contra os idosos, como a negligência, a violência psicológica e a violência física. Débora, quais são as razões, além do fator da pandemia, que motivou esse aumento de agressões contra os idosos no nosso país? Bom, a gente percebeu que teve aí uma influência muito grande com a questão da pandemia, mais pela questão das pessoas estarem mais juntas e convivendo, mas também tem um fator bastante agravante que foi o fator econômico. Então, a gente percebe que o índice de aumento de violência financeira aumentou muito entre os idosos nesse período, que faz com que leve a outros tipos de violência, né? Uma vez que o idoso se nega a compartilhar a sua aposentadoria ou o seu benefício com outros familiares, isso acaba acarretando outro tipo de violência, seja ela psicológica, seja ela de coação, seja ela violência física, né? Então, acredito que isso esteja realmente, de fato, aumentando
esses números nesse período. Perfeito. Marília, você é autora do livro Gestão da Velhice, Políticas Públicas e Serviços, né? De que maneira que um livro que trata, né, dessa questão aprofundadamente? E eu te pergunto, como o Estado brasileiro devia atuar para mudar essa vergonhosa situação que a gente se encontra, né? Eu acho que, de uma certa forma, o Estado brasileiro é um pouco tímido ainda na questão de tratar dos idosos e da velhice, não? É verdade. No Estatuto da Pessoa Idosa, bem como a Constituição Federal, compartilham a responsabilidade do cuidado, da prioridade nas políticas públicas. Diz o Estatuto que é dever da família, da sociedade e do Estado, não é? Prover todas as necessidades para a população que já envelhece, aquela população bem envelhecida. Infelizmente, nossas políticas ainda são tímidas. Nós temos um conjunto legal, que assim eu defino, porque está já previsto nas leis brasileiras, quer seja no Sistema Único de Saúde, no SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social. Então, nós temos contemplados serviços para acolher, para proteger, para prevenir, para atender. Mas nós temos pouquíssimos serviços que são efetivamente implantados nos tantos municípios brasileiros, mais de 5.000 municípios brasileiros. Então, nós estamos devendo cumprir a responsabilidade do Estado, principalmente no que se refere à violência contra a pessoa idosa, ao abuso, ao maltrato, conforme vocês já deram essas estatísticas que são gritantes. Elas nos assustam, a violência acontece dentro de casa, ela acontece na rua, ela acontece no Estado. Então, não só a família, não é? A sociedade e também a comunidade, a sociedade deve se comprometer com essa temática. O Brasil está envelhecendo e com ele aumenta o preconceito contra o idoso no país. Como explicar essa contradição? Posso falar, Débora? Isso. Assim, Continua, obrigada. por favor. Como explicar essa contradição em relação ao idoso? É uma contradição. Porque envelhecer é conquista, é triunfo. A própria Nações Unidas declara isso, que o envelhecimento foi a maior conquista da humanidade no século passado. Se nós estamos vivendo mais, naturalmente nós temos mais pessoas idosas na vida social, não é? Aparecendo, saindo de casa. Mas, por outro lado, nós temos uma sociedade, um Estado que ainda discrimina, e a gente chama a discriminação etária como idadismo, muito frequente, muito presente nas relações sociais, familiares, nas relações, inclusive, de negócios. Então, nós precisamos, primeiro, não é? Entender que envelhecimento é um processo natural de todos nós e que todos nós almejamos e desejamos envelhecer, só não envelhece quem morre. Logo, temos um número maior, que já no Brasil passa mais de 32 milhões de pessoas idosas, precisamos ter uma cultura pró-envelhecimento, em respeito às pessoas, e entendendo que velhice não é sinônimo de incapacidade, as pessoas idosas continuam produzindo para a vida social, continuam mantendo suas famílias. Então, nós precisamos mudar e nos comprometer com um envelhecimento digno, um envelhecimento saudável, um envelhecimento com responsabilidade. Se eu puder contribuir a falar. Eu quero que se complete, Débora, por favor. Vamos explicar essa contradição. Acho que para contribuir um pouco, eu acho que também passa muito pelo modo de a gente mudar o mindset, né? Nosso pensamento enquanto cultura. O Brasil tem originalmente uma cultura de ser um país jovem, né? Então, quando eu era criança, eu escutava muito isso, né? O Brasil é o país do futuro, um país de jovens. Mas a realidade hoje não é essa. A realidade hoje é que a gente é um país já envelhecido. A gente tem dados aí falando da Organização Mundial de Saúde que em 2050 a gente vai ser o 6º país mais velho do mundo, passando inclusive países tradicionalmente envelhecidos que são países da Europa, né? Então, primeiro é entender que o futuro do país são de pessoas mais velhas. Que a palavra idoso não é o idoso que a gente via lá atrás, há 30 anos atrás. O idoso hoje ele é uma pessoa ativa, ele é uma pessoa que está contribuindo com a sociedade.
Se eu falar em termos econômicos, por exemplo, a gente vai falar um pouco da questão da inclusão desse idoso na sociedade, falando de economicamente ativo. Hoje, a população 50 a mais, ela movimenta mais de 1,2 trilhões de reais dentro da sociedade, né, da comunidade aqui do Brasil. Então, assim, a gente é economicamente ativo. E aí, quando você me pergunta da violência contra o idoso, a gente vê que hoje o idoso ele acaba se tornando um arrimo de família. Então, em muitas famílias que a gente atende, especialmente as famílias com baixa renda ou escolaridade, o idoso hoje ele é o protagonista dentro da família. Então, além de ele ser isso, né, e apesar de ele ser o protagonista, ele acaba não sendo reconhecido como uma pessoa autônoma e com independência. Então, ele vai... e ele vai buscar, e ele acaba sendo negligenciado com relação a esses cuidados, e concordo muito com a fala da Marília com relação à política pública. A falta do olhar que hoje o governo tem, né, e a sociedade como um todo, para a implantação das políticas públicas com relação a essa população, que não é só o idoso acamado, mas a gente tem que começar a falar em envelhecimentos, né? Porque existem vários tipos de envelhecimentos. Então, acho que isso é para mim ao longo do programa, quero que você explique esses vários tipos de envelhecimento que ocorrem no nosso país. Agora nós vamos ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem ONG brasileira que busca proteger a araucária da extinção, vence prêmio da ONU. Mayra Lopes, da ONU News, de Nova York, tem as informações. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e parceiros anunciam os vencedores do 14º Prêmio Equador, que reconhece povos indígenas e comunidades locais de 10 países. O Instituto ZAG de Santa Catarina foi o vencedor do Brasil. A organização, liderada por jovens indígenas, tem como foco o reflorestamento e a preservação dos saberes tradicionais relacionados à árvore araucária, conhecida como ZAG, que possui valor sagrado e simbólico para os povos Xokileng. Suas atividades de reflorestamento, incluindo remoção de árvores invasivas, promoção de tradições ancestrais e extensão educacional, visam proteger a araucária como fonte de nutrição, medicina e identidade cultural, reconhecendo a profunda interdependência entre a árvore e o povo. O presidente do Instituto ZAG afirma que a missão da entidade também significa a continuidade da sabedoria e ação de seus ancestrais. Ele adiciona que o reflorestamento é apenas um passo nessa luta, defendendo que o território precisa ser preservado para que as mudas tenham chance em seu longo caminho até a maturidade. O Instituto ZAG também está tomando outras medidas para defender o território. O objetivo final é retirar as araucárias da lista de risco extremo de extinção da União Internacional para a Conservação da Natureza. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes. Muito bem, nós estamos com Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Eu não sei se você que está em casa ouviu a matéria direito, essa é importante matéria que a ONU News trouxe a respeito desta ONG que venceu um prêmio na ONU. Isso mostra a importância do terceiro setor, Frank Valverde. É verdade, e mostra mais, Joel, mostra a importância dos povos originários na defesa da natureza e do patrimônio florestal brasileiro. Tá? Acho que isso que é fundamental. Enquanto muita gente prega o desmatamento, né, como acontece na Amazônia, quem está defendendo isso são os povos originários, fundamentalmente, porque para eles é uma questão de sobrevivência, antes de mais nada, Joel. É verdade. Agora chegou a hora de divulgar o resultado da nossa enquete, Frank. Para o ouvinte que acompanha o nosso programa, sabe que nós realizamos uma enquete por programa a respeito do tema. Hoje, claro, é o idoso, Frank. É verdade, essa enquete acontece no Instagram, né, do Observatório, né, lá as pessoas vão e podem votar nessa enquete. E olha só, Gel, a enquete para o programa de hoje, a questão foi colocada foi a seguinte: você acha que os idosos são respeitados em seus direitos? E, na verdade, o resultado está aí, como vocês podem comprovar, 2% disseram que sim, contra 98% que disse que não, né? Que realmente, acho que essa que é a realidade, né? Os idosos, como a gente já está discutindo aqui, né? Tá apresentando o programa de hoje com a Débora e com a Marília, a gente está vendo que não, né? Que realmente os direitos dos idosos não são respeitados, tá? E também, né, as pessoas que votam na nossa enquete têm a possibilidade de fazer
perguntas, né, através do recurso que o Instagram oferece, né, naquela caixinha de questões que você pode colocar a sua pergunta. E no caso, nós temos aqui 2 perguntas para serem apresentadas, tanto para a Débora como para a Marília. E nós temos aqui uma seguidora, a Adriana Valicelli, que fez um comentário, que é o seguinte, falando que sente que não existe um mercado de trabalho para a terceira idade e que sente falta disso. Nós perguntamos que medidas que podem ser tomadas para essa mudança, né? Até porque, né, vou acrescentando, né, essa questão que foi colocada aí pela Adriana, e agradeço a Adriana por ter enviado esse comentário, né, e a questão. O idoso, às vezes, se aposenta, né, chega a um determinado período da vida, ele se aposenta, só que o que ele vai ganhar de aposentadoria não é suficiente para ele se manter, tá? E às vezes, mesmo não tendo condições de trabalhar, né, alguns, tudo bem, não tem condições, vamos adiante, que é muito melhor você poder trabalhar, porque isso é bom para a sua saúde mental e física, né, inclusive, mas às vezes ele não tem condições e ele é obrigado a ter que continuar trabalhando para poder se sustentar. Então fica essa questão para que medidas poderiam ser tomadas para mudar essa situação. Vou começar com a Marília. Olha, um dado muito importante, quando a gente vai na Previdência Social, cerca de 60% dos aposentados brasileiros ganham até 2 salários mínimos. Não é? Isso eu acho que é o retrato do nosso Brasil, que mesmo tendo uma economia forte, trata os seus brasileiros, os seus trabalhadores de uma forma muito negativa, muito perversa. O que é viver com 2 salários mínimos depois de 30, 35, 40 anos de trabalho? Bem, a aposentadoria é um direito. Mas, infelizmente, ao se aposentar, a pessoa não leva tudo que tem direito, que gostaria e que precisaria. Eu acho que essa é uma questão. Se ele continua a trabalhar por necessidade, também nós nem vamos entrar quando ele quer trabalhar, mas uma questão de necessidade, o mercado é muito perverso para as pessoas, não só as idosas, aquelas que têm 60 anos e mais, mas também para os maiores de 50, e a gente já escuta que maior de 40, 45 anos já tem dificuldade de inserção no mercado de trabalho. Então, dependendo da profissão, né, já começa aos 40, né, aos 40 anos. Né? Então é extremamente complicado. Nós temos uma cultura, como bem disse a Débora, né, de um país jovem, e o país não é mais jovem. Nós precisamos olhar para esses dados demográficos, para o envelhecimento, para essa constatação de daqui a pouco será o 6º país do mundo com maior número de pessoas idosas, e nós temos que mudar, e a Débora já apontou um pouco dessa mudança cultural, não é? De que pessoas idosas podem continuar trabalhando, continuam com suas capacidades de produção, né, nesse sistema capitalista, de forma que eles possam ser incluídos. A gente vê muita pessoa idosa trabalhando na informalidade, em trabalhos extremamente injustos, com pagamentos não dignos daquilo que faz. Então, assim, o envelhecimento precisa ser visto de uma forma global no país, porque ele fala com todas as áreas, com a economia, com a educação, com o social, com a previdência. Então, a gente precisa efetivamente encarar. O Brasil não é mais um país jovem, o Brasil já é um país envelhecido e cada vez mais ele ficará. O que faremos, que lugares daremos às pessoas que têm 60 anos e mais? E os idosos, as pessoas idosas precisam participar desta discussão através dos seus conselhos, das organizações da sociedade civil, terceiro setor, enfim, precisamos participar. Verdade. E, Débora, como é que você vê essa questão dessa mudança que deveria acontecer, né? Que falta vagas para os idosos trabalharem? Eu vou trazer uma outra vertente dessa questão da inclusão, né, do mercado de trabalho. As empresas hoje vêm buscando muito essa questão do ISG, né, que é uma temática que está muito em voga hoje, que fala sobre meio ambiente, sociedade e governança. E quando a gente fala do S... ISG, que significaria? Só para os nossos ouvintes... ISG ele é uma pauta de inclusão, tá, que está sendo bastante difundida entre as empresas, no qual traz para as empresas a responsabilidade entre o que ela faz com relação ao meio ambiente, ao social
e a governança, né? A transparência dentro dos processos. Então, simplificando bastante é isso. E aí, quando a gente faz essa pauta do social, eu acho que entra muito a questão da inclusão. E o que eu percebo hoje nas empresas, a gente que trabalha com bastante parceiros, que são pessoas, né, de empresas, a gente percebe que eles não identificam na inclusão a pauta do etarismo ou do idadismo, como a Marília diz, como um termo de inclusão. E hoje o envelhecimento, ele é também uma pauta inclusiva. Então, quando a gente fala, por exemplo, do trabalho com inclusão de pessoas pretas, inclusão de indígenas, inclusão de mulheres, inclusão de pessoas com deficientes, a gente também está falando que todas as pessoas envelhecem. E esse envelhecimento, ele precisa ser trabalhado de uma forma naturalizada e continuada. Então, trazendo um pouco isso para a pauta, eu acho que a primeira coisa que as empresas precisam perceber é que este idoso, ele é um potencial de trabalho, né? Então, e que ele tem e deve ter todos os direitos como qualquer outro trabalhador, né? Além disso, fazer uma pauta intergeracional é muito rico para o trabalho da empresa, né? Então, a gente tem que ver esse idoso ainda como uma pessoa que é proativa e que pode trazer o seu conhecimento, a sua experiência como algo significativo dentro da empresa. Então, acho que a primeira coisa que eu pautaria aqui é uma política de inclusão, no qual tenha esse olhar com relação às pessoas idosas para dentro das empresas, né? E o segundo movimento, fazer com que haja oportunidades que sejam interessantes para essas pessoas, que também trabalhem a flexibilidade, que também trabalhem as necessidades específicas dessa população, né? Acho que esse é um primeiro movimento que precisa ser trabalhado, e isso precisa ser muito discutido amplamente para que a gente possa fazer de uma forma bem feita. Perfeito, Débora. Inclusive, de uma certa forma, você já responde ao nosso seguidor Leandro, e tinha feito a questão de que forma podemos fazer a inclusão do idoso na sociedade. Acho que na sua fala, você, muito bem colocado, você acabou respondendo também o Leandro. Marília, você quer complementar essa questão que o Leandro colocou e que a Débora também especificou, né, como podemos fazer a inclusão do idoso na sociedade? E eu vou emendar, pegando carona na pergunta do nosso ouvinte, nesse processo de inclusão que vocês estão mencionando, quem sofre mais no processo de envelhecimento, o homem ou a mulher? Olha, sobre a primeira pergunta, complementando, né, eu acho que a gente precisa desconstruir os mitos que existem na vida, de uma forma geral, em relação ao envelhecimento. Porque mitos, conceitos, estereótipos são muito fortes e eles afastam essa pessoa do mercado de trabalho. Por exemplo, a pessoa idosa não aprende mais. Isso não é verdade, né? O idoso é um ser que não aprende tecnologia, que não se atualiza. Então, à medida que a gente for desconstruindo, investindo, né, nesses construtos que foram feitos em relação à velhice, a gente vai mudar a visão e o posicionamento e abrir as portas para o mercado de trabalho. E eu não posso deixar de dizer que há iniciativas, mas ainda tímidas em relação à inclusão da pessoa idosa no mercado de trabalho. Hoje a gente acompanha este movimento e tende, não é, cada vez mais melhorar, mas quando nós pensamos na totalidade da necessidade, a gente ainda está muito distante disso, de inclusão efetiva das pessoas idosas no mercado de trabalho. Esse é um ponto. E dizendo quem envelhece mais, o homem ou a mulher, eu não vou ser tão taxativa, né? Como a Débora falou, a velhice não é singular, a velhice é plural. Se eu dissesse as mulheres envelhecem melhor do que os homens, eu poderia cair em alguns equívocos, mas eu posso dizer para vocês o seguinte, da minha experiência de trabalho profissional. Nós sabemos que as mulheres vivem mais do que os homens, portanto, nós temos mais mulheres idosas do que homens idosos. É muito difícil
e eu sou presidente de uma organização social, né, a inclusão e a participação dos homens nas atividades que são promovidas. Né? Eu acho que isso é um grande desafio para nós que trabalhamos com envelhecimento, de achar a forma de trazer os homens para essa participação. Isso eu estou falando muito rapidamente do ponto de vista geral. Agora, uma vez que eu considero que a velhice é também uma questão individual, a gente precisa considerar as particularidades. Mas as mulheres, de uma forma geral, elas não têm tantas dificuldades de se sentirem, de serem denominadas pessoas idosas do que os homens. Isso é muito evidente na minha prática de trabalho e assim que eu tenho vivido esse tempo todo, quer seja nas universidades da terceira idade, quer seja nos NCI, que são os núcleos de convivência das pessoas idosas. Então, a gente vê um ativismo, uma participação muito mais efetiva das mulheres. Se fosse olhar só por este ângulo, mas eu não estou querendo arriscar a generalização. Eu sou uma pessoa idosa, queria dizer isso para vocês, e não tem nenhum problema dizer isso, sou mulher e fiquei muito ansiosa para chegar aos meus 60 anos, afinal de contas eu não queria morrer antes de fazer 60, né? Já fiz, tenho 65, então assim, e conheço muitas mulheres que se sentem muito bem nisso. E tem muitas mulheres que também têm dificuldade em reconhecerem-se como pessoas idosas, e o inverso também acontece. É importante, viu, Frank, eu ouvi também a Débora a respeito disso. Nesse processo de envelhecimento, quem sente mais, o homem ou a mulher? A Marília quase ficou em cima do muro, mas disse que a mulher é mais participativa. Será que o homem quer negar, né? Busca outras ferramentas para dizer, olha, não estou envelhecendo. Por exemplo, escolhendo parceiras com idade mais nova, né? Enfim. Quem sente mais, sofre mais com o processo de envelhecimento, Débora? Então, eu vou na mesma linha da Marília, eu acho que a gente não pode generalizar, mas a gente tem alguns dados que eu acho que são importantes enfatizar. O homem, culturalmente, ele não pode demonstrar sentimentos, logo, ele não procura ajuda. Então, a gente entende que tem uma gama muito grande de pessoas idosas do sexo masculino que precisam de ajuda, que precisam de apoio, mas eles não buscam. Então, a gente precisa não só ter serviços que sejam abertos para eles, para essa discussão também dessa masculinidade, bem no envelhecimento, como também fazer com que eles se aproximem, que eles possam perceber que ele pode sim precisar de ajuda. A mulher, culturalmente, ela já busca ajuda, né, desde sempre. Então, ela vai mais ao médico, ela se cuida mais, né? Ela é uma pessoa que é mais ativa, então ela acaba indo mais facilmente a esses serviços, né? Com relação ao envelhecimento, logicamente, a sociedade cobra muito mais das mulheres do que dos homens, né? Então, se a gente hoje for pensar até nessa pauta do etarismo, e a gente vê isso muito nas redes sociais, a gente tem um infinito número de mulheres que estão aí na sua faixa dos 50 anos mais, falando sobre a questão do etarismo e a importância, né, dessa questão do envelhecimento. Ao contrário, você vê pouquíssimos homens nesta mesma faixa falando dessa mesma temática. Então, só aí a gente já percebe o quanto a sociedade ela exclui a mulher dentro desse processo, né, com relação a isso. Então, existem várias temáticas do envelhecimento, né? A mulher sofre mais hormonalmente com algumas questões, né? Ela é cobrada com relação a questões de beleza, né? E o homem, ele se vê como uma pessoa madura, quanto mais velho, mais bem-sucedido, mais maduro. Então, eu acho que tem essas questões que precisam ser discutidas, sim. E se eu fosse aqui arriscar um palpite, eu diria que hoje as mulheres têm muito mais desafios com relação à questão do envelhecimento, mas que os homens estão com mais dificuldade de buscar ajuda. Perfeito. Deixa só uma palavrinha, que é o próprio reconhecimento das Nações Unidas, que ela afirma que homens e mulheres envelhecem de formas diferentes. Eu acho que o diferente é muito bom para a gente fazer uma síntese em relação a isso. Esse diferente implica vários fatores, inclusive o econômico também. Eu acho que isso é um dado extremamente importante. O homem resiste, né, a reconhecer o processo de envelhecimento, né? Verdade. Pela experiência de uma maneira cultural
que sempre existiu, né? Então ele acaba... Mas veja como a sociedade é perversa. Veja, o homem pode envelhecer, deixar seus cabelos brancos, que é lindo, é charmoso. Isso é um valor que a gente precisa desconstruir mesmo. A mulher, quando deixa o cabelo grisalho, é desleixo, ela está querendo parecer mais velha. Veja a ambiguidade do próprio fator. Então, ter cabelo branco no homem é charme, ter cabelo branco na mulher é desleixo. Então, a gente precisa... Tem muita coisa para a gente mexer nessa vida social. De certa forma, isso está começando a mudar, né? Acho que a pandemia, pelo menos nesse aspecto, muitas mulheres passaram a deixar o cabelo, não tingirem, não pintarem o cabelo e começar a usar o cabelo branco, né? Eu acho que já começa, por sorte, né? Eu concordo, por sorte, começa a mudar um pouco essa imagem de que é desleixo, não, e até tem o seu charme, né? Acho que tem um charme. Uma mulher, às vezes, grisalha, você vê que ela tem uma beleza também, não é só as que estão com o cabelo pintado, né? E eu queria aproveitar também e fazer um convite a todos e todas que nos ouvem, que podem participar fazendo perguntas dos nossos programas, né? Basta enviar sua pergunta para o Instagram, naquela caixinha que ela fica atento lá, @Observatório 3 Setor, e faça com quase 3 milhões de pessoas e acompanhe o nosso trabalho. No Instagram, no facebook.com/Observatório 3 Setor e youtube.com/Observatório 3 Setor. Nos 3 casos, o 3 sempre em numeral. Joel. Agora nós vamos com a Andréa Hofbutel, integrante do comitê coordenador do Movimento por uma Cultura de Doação e colunista do Perspectiva. Oi, Andréa, tudo bem? Olá, Joel. Olá, ouvintes do Perspectiva. Eu peço licença para entrar com um assunto um pouco diferente, mas é que eu quero compartilhar uma reflexão com vocês. Como jornalista e apaixonada por cultura de doação, eu costumo acompanhar muito de perto a cobertura que a imprensa faz desse assunto. E nessa semana aconteceu uma coisa bastante interessante. O jornal Valor Econômico, especializado em economia e negócios, cujo público-alvo são os empresários e os altos executivos, dedicou a live deles diária, essa semana toda, para o tema da cultura de doação. Eu acho isso muito significativo, porque mostra que a cultura de doação saiu daquele nicho de ser só um tema menor, que interessa só aos ativistas, ou só na hora em que você pensa que você vai fazer uma caridade ou que você vai fazer um bem, e entra na pauta da economia, dos negócios e de como a cultura de doação pode ajudar as empresas a se alinharem à agenda ESG, que é a agenda que defende a sustentabilidade ambiental, social e de governança das empresas. Então, eu quero dar aqui os parabéns ao Valor Econômico por ter dado esse passo e os parabéns para todos os ativistas que defendem a cultura de doação, inclusive o Observatório do Terceiro Setor. Muito bem. Essa foi a Andréa Hofbutel, integrante do Comitê Coordenador do Movimento por uma Cultura de Doação e colunista do Perspectiva, que volta na próxima semana. Nós estamos falando de números, do crescimento do número de idosos no país. O número de idosos, ou seja, de pessoas com mais de 60 anos, cresceu 39,8% de 2012 para 2021, totalizando 31 milhões de pessoas. No entanto, o etarismo e questões de saúde são discutidas por especialistas que buscam soluções para melhorar a qualidade de vida dos idosos no Brasil. Porém, essas discussões não chegam ao grande público. E aí eu quero repercutir isso com as nossas duas convidadas. Quando nós falamos que não chega ao grande público, é a população de baixa renda, que já tem uma qualidade de vida, já recebe um salário menor, né? Nós ouvimos uma das convidadas, se não me engano, a Marília, falando que até 2 salários mínimos, né? A maioria dos idosos recebe. Eu queria ouvir de vocês, voltando à questão das políticas públicas, o que é necessário para a gente mudar essa realidade? Marília. Se a gente olhar para os idosos brasileiros, saiu uma pesquisa bem recente dizendo que 80% dos idosos brasileiros dependem exclusivamente do SUS, Sistema Único de Saúde, e apenas 20% têm acesso ao plano de saúde. Não é? Então, isso é um dado muito importante que nos dá o seguinte retrato. O sistema público, não é utilizado pelas pessoas idosas.
E eu gosto de olhar para o SUS como o SUS que dá certo. Não é? Eu não fico só pegando as coisas, destacando que o SUS não faz. Não é? Então, quando a gente olha nesse cenário de Brasil inteiro, a gente pode imaginar que tem muitos municípios brasileiros que não atendem o mínimo possível que deveria ser atendido. E você sabe que o SUS, para exercer, para atuar, ele precisa de verba pública, né? Orçamento público para manter todos os seus programas. Quando nós olhamos para o SUS, a sua política é integral, ela pensa em todas as necessidades da população, mas a gente vai em municípios e até na cidade de São Paulo, em algumas regiões em que as necessidades mínimas não são contempladas. Quando eu olho para o SUS, por exemplo, eu vejo que a gente tem algumas dificuldades que são gravíssimas. Por exemplo, nós precisamos incluir no SUS cuidadores de idosos para atender as pessoas que precisam de cuidados. Mas ainda não faz parte do SUS os cuidadores de idosos. E a gente tem brigado por uma política nacional de cuidados, que também a política de assistência social dê conta desta necessidade. Né? Quando eu olho, por exemplo, eu estou dando só alguns exemplos, nós não temos no Brasil médicos geriatras que contemplem o Brasil inteiro. O número de geriatras é insuficiente e a gente entende que o geriatra, isso dentro da política do SUS, ele está no nível secundário da atenção para responder às necessidades. Quando eu olho, por exemplo, no programa, no atendimento das pessoas que sofreram quedas, por exemplo, problemas ortopédicos, a gente não tem, infelizmente ainda, a reabilitação acessível para as pessoas idosas. Muitos municípios brasileiros não incorporaram na sua política do SUS o fornecimento de fraldas. Então, o cenário realmente, com o crescimento, com o número de pessoas idosas, ainda é insuficiente para atender. Mas é o SUS que nós temos. Como que a gente resolve isso? Pensando em política pública. Nós temos que fortalecer o SUS em todas as suas áreas de atenção, para que não só a pessoa idosa, mas todos os brasileiros que dependem do SUS possam ser atendidos na sua necessidade. Então, assim, é do particular para o geral. E a cada vez mais valorizar esse sistema que é o maior do mundo. Quando eu falei que 80% dos idosos dependem do SUS, quando a gente faz o recorte da população de uma forma geral, é 60% dos brasileiros, das pessoas residentes no país, dependem do SUS. Então, uma super política pública que precisa ser melhorada, ser investida para todas as idades. Verdade. Se eu puder Pois não, Débora. Complete. Não, contribuir com a fala da Marília, eu acho que também o que poderia contribuir para essa inclusão é a maior participação dos conselhos municipais, estaduais da pessoa idosa. A gente vê ainda que muitos conselhos existem só no papel. A participação, né, da população, esses conselhos, né? A gente percebe que não existe um engajamento da população em geral a respeito das atividades que esses conselhos realizam. Na verdade, há um desconhecimento, né? Quando você fala de conselho, automaticamente a gente remete ao Conselho da Infância, né? Então, a gente tem muito mais conhecimento sobre o Conselho da Infância do que da pessoa idosa. E da pessoa idosa, realmente, as pessoas não participam do processo, elas desconhecem, inclusive, com relação a isso. Então, acho que maior divulgação, maior participação desse conselho, nessas diversas pautas que a Marília trouxe aí, né? Quando a gente fala da questão do SUS, eu concordo com ela, eu acho que não é crítica, né? Muito pelo contrário, mas eu acho que a gente precisa perceber que a política precisa ser contemplada para todos os níveis, né? Para toda a população. E, obviamente, o não atendimento da pessoa idosa é o reflexo de todo o resto, né? Então, hoje a gente tem uma prioridade por lei de atendimento para pessoas idosas que efetivamente não acontece na rede. E aí, por que não acontece? Porque falta recursos. E por que falta recursos? Falta recursos por conta dos repasses públicos, por conta de uma política mais organizada. Então, você começa a ir para um contexto muito mais generalizado. Mas eu acho que se o conselho for mais atuante nesse sentido, né, eu acho que a gente consegue, pelo menos, trazer a pauta com relação a essas temáticas. O que faz, toda vez que a gente traz a pauta, que a gente fala muito em terceiro setor do tal do advocacy, né, que é trazer aí a luz para dentro de algumas temáticas, eu acho que isso poderia ajudar a organizar melhor esses processos, né? Uma outra questão que eu percebo dentro da minha experiência é um pouco dessa dificuldade de entender onde a causa do idoso está. Ela é saúde ou ela é social, né? E isso
pode parecer só uma questão técnica, mas na verdade não é, porque o recurso vem de uma área, né? Então, ela está hoje no social, mas efetivamente ela é reconhecida como uma causa social, ou parte dessa demanda ela é parte de saúde. Então, acho que são algumas questões mais profundas que precisam ser discutidas, e aí isso é um nível mesmo dos conselhos que a gente poderia trazer isso para a discussão. Perfeito. Eu quero introduzir aqui uma discussão que me parece importante a gente abordar. O termo etarismo, né, ele é relativamente recente em termos de uso na grande mídia, né? Muitas pessoas nem sabem direito o que significa o etarismo. Então eu pergunto, etarismo é o termo mais adequado quando a gente se refere aos idosos? E os idosos seriam, digamos, uma nova minoria que está surgindo na nossa sociedade? Dá para a gente ter isso de uma certa forma até já foi inicialmente abordado aqui, mas acho que a gente podia até aprofundar. Seríamos agora as pessoas com mais de 60 anos, estamos nos constituindo numa nova minoria, e o termo etarismo é o mais correto para se usar mesmo? O termo que a Marília usou, né, por exemplo, como é que é, Marília, que você usou um outro termo? Idadismo. Idadismo, qual que seria o melhor para utilizar atualmente? Etarismo ou idadismo? Ou a existência dos dois não pode confundir as pessoas? Não é, até se a gente for pensar em termos dessas novas, vou colocar entre aspas, né, minorias, como os outros grupos acabam se concentrando num nome específico, isso não ajuda, digamos, a fortalecer a luta por melhores condições? Marília, acho que você, até como você colocou o idadismo, acho que você pode começar a responder essa questão. Olha, o idadismo é uma palavra nova na língua portuguesa. Agora, no começo do ano, lá em Portugal, fruto de um resultado de uma organização não governamental, foi incorporado no dicionário da língua portuguesa a palavra idadismo, que quer dizer preconceito em relação à idade. A palavra etarismo não é divergente. Você pode usar etarismo, mas como é uma novidade, a gente está repetindo o idadismo para as pessoas aprenderem, se acostumarem com ela. E um detalhe da palavra idadismo, que ela não refere-se exclusivamente à pessoa idosa. Não é? Então, assim, jovens sofrem idadismo também, crianças também sofrem. E o conceito idadismo veio muito recente das Nações Unidas, que também tem uma campanha, não é só no Brasil, corrigindo aqui, complementando, não é só no Brasil que as pessoas sofrem o idadismo. Isso é uma situação que acontece no mundo inteiro. Então, a ONU criou um documento muito recente do ano passado e que nos convida a enfrentar o idadismo, entendendo que ao enfrentar o idadismo, nós reduzimos os preconceitos, as discriminações em relação às pessoas idosas, que talvez seja o mais gritante que nós temos na vida social, não é? Então tem uma campanha que chama Stop Idadismo, tem várias coisas, e os brasileiros, né, as brasileiras já estão com essa pauta na ponta da língua, né? Agora, eu não considero que as pessoas idosas sejam uma nova minoria, mas eu entendo que agora nós estamos no movimento de dar visibilidade, tem uma pauta muito grande em relação ao envelhecimento, à velhice, e que com a presença de um maior número de pessoas idosas na vida social, nós temos visto a mídia se comprometer bastante com essa temática, nós temos visto a própria participação popular. Hoje a gente tem um grupo de ativistas pró-envelhecimento, então tudo isso está movimentando, está dando visibilidade para exatamente numa luta, num esforço para desconstruir essas discriminações que foram construídas em relação à velhice. No documento da ONU, só para concluir a minha palavra, tem uma coisa muito interessante que diz uma forma de desconstruir, porque as pessoas falam para você o tempo inteiro, você é velho, você não serve para nada, a pessoa absorve que ela é velha, que ela não serve para nada, ela se desvaloriza e ela, de uma certa forma, ela põe aquilo dentro de si e ela verbaliza. A própria pessoa idosa, velho não serve para nada mesmo, a gente não tem direito, e isso repete, eu ouvi,
né? Eu absorvi e eu pratico. Então, a gente precisa desconstruir isso e entender que nós temos lugar na vida social, inclusive na presidência da República, nós temos uma pessoa 60 a mais, não é? Nós temos em vários lugares do Brasil, no Senado, no Congresso, nos governadores de estado, vereadores, são pessoas que decidem. E a gente vai olhar para a velhice como se ela fosse incapaz? Eu acho que é nesse sentido que a gente trabalha. Não sei se respondi da forma que você perguntou, e também acho que a Débora também tem bem prática nisso. Sim, vamos ouvir a Débora. Sobre etarismo. Complementar o que a Marília falou, eu acho que é semântica, idadismo, etarismo, a gente está falando da mesma coisa, né? Preconceito contra a idade, ou preconceito contra o faixa etária, o etário, mas é a mesma coisa. O Instituto, a gente tem um lema, né, que a gente fala que velho é seu preconceito. Então, a palavra velho, ela também tem que ser desmistificada. A palavra jovem não é um palavrão. Por que a palavra velho é um palavrão? Se as duas coisas fazem parte de um processo natural do ser humano, né? Então, acho que falar também sobre a questão do velho não tem que ser algo pejorativo, tem que ser algo natural, né? Então, a gente também trabalha um pouco nesse sentido de que falar sobre velho não é um palavrão, né? Então, só para complementar o que a Marília falou, mas concordo 100% com ela, de que eu acho que a gente precisa começar a mudar a forma como a gente pensa o processo de envelhecimento, né? Você está acompanhando o Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, que leva até você tudo sobre as organizações e informações do terceiro setor. Para acompanhar o nosso trabalho, basta acessar o nosso portal observatorioterceirsetor.org.br. Não esqueça que o 3 é em numeral. Nós queremos fechar nossa entrevista com a Marília. Marília, durante todo o nosso programa a gente falou do preconceito, dos problemas que o idoso no Brasil vive, apesar de nós sermos um país já idoso, né? Um país em processo rápido de envelhecimento. Eu queria as suas conclusões finais. O que mais importante você gostaria de deixar registrado no final da sua entrevista, da sua participação no nosso programa? Olha, eu queria dizer que, assim, envelhecer com dignidade é um direito humano fundamental. Eu acho que esse é um princípio que sustenta a velhice, né? Os direitos humanos são destinados a todos nós que somos humanos. E nós temos que ter essa luta pela dignidade. Infelizmente, o Brasil ainda não trata as pessoas com 60 anos e mais com a dignidade que merecem. E eu trabalho muito com esse aspecto da vulnerabilidade, da fragilidade, da violência contra pessoas idosas. Então, eu gostaria que o Brasil tivesse um olhar sério. O Brasil, quando estou falando, é o Estado brasileiro. E já busco também as pessoas da vida social neste compromisso por um envelhecimento digno. Brasil. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigado a você. E nós veremos você em outras oportunidades falando sobre esse processo de envelhecimento que existe no nosso país, a ausência de políticas públicas, enfim, todos esses problemas que envolvem a figura do idoso na sociedade brasileira. Agora vamos para o destaque do portal do Observatório do Terceiro Setor com o Frank Valverde. Sim, Joel, pesquisa aponta que 81% dos brasileiros reconhece que o país é racista. A pesquisa Percepções sobre o Racismo no Brasil, realizada pelo Instituto Peregun junto com o Projeto SETA, mostrou que 44% da sociedade brasileira reconhece que raça, cor e etnia como os principais fatores geradores de desigualdades no país. E mais da metade, 51%, já presenciou alguma situação de racismo. A análise encomendada por organizações foi realizada pelo instituto chamado Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica, conhecido também como IPEC, e contou com a participação de 2.000 pessoas de idade entre 16 e 34 anos, a fim de estabelecer a opinião da população brasileira relativa à percepção sobre o racismo. Lembrando que a matéria completa, escrita pela Laura Leite, está no nosso portal observatorioterceirsetor.org.br. Não se esquecendo que o 3 é em numeral. E tem que ver, culturalmente, os idosos são chamados de velhos, né? Mas os idosos, né, de uma certa forma, não gostam de serem chamados de velhos, né? Eu até, desculpa, já vou ter que colocar mais de 60, não gosto de ser chamado de velho.
Eu acho até que, infelizmente, foi criado isso, né, essa coisa pejorativa do velho, e realmente não gosto de ser chamado de velho. Então, eu queria colocar, né, a questão, como que conscientizar os mais jovens de não chamar as pessoas idosas de velhas, né? Porque às vezes fica aquela ideia de que velho é um traste, né? Sabe que é um traste velho, vamos jogar fora ou mandar para reciclar. E são pessoas, né? Não tem como você tratar dessa maneira, né? Débora, como é que você vê essa questão aí? Como é que a gente pode tentar mudar essa mentalidade das pessoas não tratarem os seres humanos como se fosse uma coisa descartável, velho, né? E não, é idoso, né? Pessoa com bastante experiência, pessoa vivida, e não um velho, né? Assim, de forma despectiva, até como xingo, né? Eu já vi várias vezes, até não de hoje, né? Dentro dessa faixa etária, mas antes, né? Tinha que xingar, esse velho, seu velho. Até vira como se fosse uma forma ofensiva de xingar, de insultar. Como mudar essa mentalidade, Débora? Então, eu não sei se a gente precisa mudar, eu acho que a gente precisa reconceituar a palavra velho, né? Eu posso usar o velho numa outra conotação, né? Ô, meu velho, né? Meu velho amigo, né? Então, assim, eu também posso usar ele de uma forma positiva. Então, de novo, eu trago a frase que a gente sempre fala no Instituto, que velho é seu preconceito, né? Então, assim, eu acho que é pensar que o velho, ele também pode ser conceituado de uma forma positiva. E ele faz parte do envelhecimento, né, do processo humano, né? Então, ser jovem é parte do envelhecimento, ser velho é parte do procedimento de crescimento e de desenvolvimento humano, né? Então, a gente precisa saber que as suas belezas acontecem em cada fase da vida, né? Então, que o velho representa a experiência, representa a sabedoria, representa a calma e representa o futuro, né? Então, o jovem, ele precisa olhar o velho como algo que eu me espelho, né, e não algo que eu repudio, né? Mas isso faz parte de uma cultura, né, da cultura do jovem, né, do ser jovem, do se demonstrar jovem o tempo todo, né? Então, eu não sei se eu falaria pare de falar a palavra velho, mas eu acho que eu falaria fale a palavra velho com uma conotação positiva, né? E a gente começa a mudar culturalmente o valor do envelhecimento. É o início de uma mudança cultural, mas a realidade que se apresenta não é essa, né? Se mexe muito com a autoestima do idoso, né? Ele acaba se tornando uma pessoa inadequada, né? Ele é a maioria no país, mas ele sofre um preconceito que acaba comprometendo a tua saúde mental, a saúde em geral. E você falava que como se tratar, né, o idoso, se é saúde, se é saúde ou é uma questão social. Me parece que são as duas. Agora, a partir de agora, quem nos ouve, Débora, como a gente muda? Porque nós temos idoso em casa, nós temos idoso na sociedade, nós temos idoso em qualquer parte da sociedade, ele está ali representado. E, claro, ele está subrepresentado porque a sociedade mexe com a sua autoestima, não o reconhece, né, como valor, né? É uma violação de direitos humanos do idoso no Brasil que ocorre frequentemente. E na maioria das vezes, na própria família, né? E eu posso te dizer que existem algumas violências que são veladas, né? É muito comum, por exemplo, quando uma pessoa velha ou uma pessoa idosa, ela vai num posto de saúde e ela é tratada no diminutivo, né? Ela é infantilizada. Então, olha que bonitinha, olha que menininha, olha que bonitinho, olha que engraçadinho, né? E aí você vai diminuindo essa pessoa na sua própria experiência, né? Então, acho que a primeira coisa é pensar que os ambientes que atendem as pessoas idosas precisam ser capacitadas para que trate esse idoso como uma pessoa normal, que tem a sua autonomia, que tem a sua independência. Deixar claro que ter independência é diferente de ter autonomia, né? Isso também às vezes é confundido dentro da sociedade. Mas ele se vira muito bem, ele anda sozinho de ônibus, ele faz as coisas dele. Ok, então ele é independente, mas ele é autônomo? Né? Ou a família começa a tutelar esse idoso para dizer, mãe, pai, não use esse dinheiro dessa forma, né? Vamos tomar a decisão se você vai fazer aquela cirurgia ou não, e acaba tirando a autonomia desse idoso dentro do seu contexto de vida. Então, acho que o primeiro movimento é entender essa pessoa como uma pessoa que é capaz de tomar suas decisões. Obviamente, a gente está falando de uma pessoa...
Autônoma, que é uma pessoa que durante a sua vida, com autonomia, que sempre pergunte para essa pessoa o que ela quer da vida dela, né? Então, se ela de fato quer isso, escutar as suas opiniões, validar as opiniões dessa pessoa, né? Para que a gente comece a incluí-la dentro do processo, porque incluir não é só morar junto, é fazer com que ela faça parte das decisões daquela casa, né? Então, se a gente falou lá no começo da entrevista eu tenho esse dado, a gente atende na comunidade de Heliópolis, 80% dos idosos que a gente atende lá são arrimos de família. Então, se eles são arrimos de família, ele tem que ser protagonista daquela decisão familiar, né? E não ser o provedor só econômico daquela família. Então, fazer com que ele se sinta incluído naquele processo. E é um exercício, né? Eu tenho uma mãe de 80 anos, né? E aí, o tempo todo que a gente conversa com ela, eu fico sempre tentando me policiar para que a gente não assuma aquela super proteção de não deixar ela fazer as coisas, né? Com medo que ela faça as coisas. Não, ela é autônoma, tem que perguntar, quer, e a gente tem que dar conta com aquela decisão. Entender que ela é autônoma e que ela pode sim ter esse processo, né? E aí, quando houver um processo de declínio, em termos de saúde ou mental, que a gente faça esse processo de uma forma muito harmoniosa dentro de casa, né? Incluindo os mais jovens nesse processo de decisão. É saber quando é o momento do idoso parar, né? Aí precisaria ter um acolhimento da família e a compreensão, né, do momento de que ele precisa desenvolver atividades, ele não é só um detalhe que gera recursos para a família, mas que é um ser humano que está ali. Débora, infelizmente a perspectiva está terminando, né? Eu queria rapidamente fazer uma pergunta para você, para a gente ir para o final do programa. O que mais importante você gostaria de deixar registrado a respeito do trabalho do Instituto Velho Amigo, o que vocês fazem, como fazem, e a sua preocupação em relação ao futuro, né? De uma nação que está envelhecendo e não se reconhece ainda idosa, e acaba criando um preconceito generalizado na sociedade. Bom, falando um pouco do Instituto Velho Amigo, a gente é uma organização social que trabalha em São Paulo e mais 9 estados aí do Brasil. A gente trabalha com 2 grandes frentes de atuação. Uma é um atendimento dentro da comunidade de Heliópolis, onde a gente oferece inclusão digital, letramento alfabético, do pré-silábico, idosos que ainda não sabem ler e escrever, educação financeira, aulas de condicionamento físico, yoga, atendimento psicológico, social, enfim, a gente oferece uma gama de trabalho para os idosos e para as suas famílias, para os seus cuidadores e suas famílias, para que a gente possa incluí-lo cada vez mais dentro dessa sociedade. E uma outra vertente que a gente apoia organizações que atendem a população idosa em outros estados brasileiros e que precisam e necessitam de um apoio com relação ao fortalecimento das suas atividades, desde a questão da gestão, a questão da qualidade do cuidado desses idosos, né? Então, a gente está hoje atendendo 39 instituições no país todo. Anualmente, a gente abre um edital para quem quiser se inscrever nessas instituições, para que a gente possa apoiar, e as inscrições de Heliópolis estão abertas para quem quiser. Agora, se eu falar um pouco sobre a minha preocupação, acho que a primeira coisa é entender que esse idoso não vive sozinho. Ele faz parte de uma comunidade, faz parte de uma sociedade. Então, que todos nós somos responsáveis pelo cuidado desse idoso e não só a sua família nuclear, né? E entender que esse idoso faz parte do processo daquela comunidade e que nós seremos os idosos do futuro, se já não somos, né? Os idosos, exatamente, mas seremos os idosos do futuro. Muito obrigado pela entrevista, parabéns pelo seu trabalho aí no Instituto Velho Amigo. Eu agradeço a participação da Débora Conte, psicóloga, diretora executiva do Instituto Velho Amigo. Ela é membro do grupo de conexão de captadores e do grupo do Movimento pela Cultura de Doação. A Marília Berlins, que é autora do livro Gestão da Velhice, Políticas Públicas e Serviço. A Marília é assistente social. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, às 16 horas, acompanhe nosso trabalho Brasil ODS. Na pauta do programa, Educação e Políticas Públicas. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você acabou de ouvir Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor.